Olá, turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de português, hoje é dia 3/6/2020, quarta-feira. Vamos então para a nossa aulinha de português. Hoje nós veremos da página 68 até 71. Nós vamos trabalhar a interpretação de texto desse texto aqui, ó, Vida de Passarinho. É esse texto aqui, ó. Para começar, vamos observar esse texto aqui. O que vocês veem de diferente nesse texto? Vocês já conhecem esse tipo de texto? Já viram esse tipo de texto? Tenho certeza que sim, né? Parece histórias em quadrinhos, né? Elas têm os balãozinhos. Agora, o que vocês veem de diferente aqui nesse texto com os textos que nós estamos acostumados a ver? O que falta aqui nesse texto? Faltam palavras, né? As palavras, os diálogos nos balões de cada historinha, igual nós vemos na história em quadrinhos. Tá? As únicas palavras que nós observamos aqui, quais são? A palavra smack, que é o barulho, como se fosse o barulho do beijo, né? Esse tipo de texto aqui, ele é chamado de onomatopeia, que são textos, né, contados assim em quadrinhos, que usam esses balõezinhos com essas palavrinhas. Por exemplo, no barulho do beijo, representando o beijo, o smack, quando a pessoa cai na água, tibum, sabe? E essas palavrinhas assim. Então, nós podemos ver muitos desses textos, às vezes em história em quadrinho, naquela seção do jornal que tem os quadrinhos para ler, as tirinhas. Então, a gente pode ver muito desse tipo de texto. Embora ele não tenha as palavras, os diálogos, com os desenhos aqui, através da interpretação, nós conseguimos entender esse texto. Esse texto aqui, por exemplo, o que vocês entendem dele? O passarinho estava voando. Aí no segundo quadradinho, o que ele viu? Uma flor. O que nós pensamos? Esse passarinho aqui, se ele olhou, gostou ali da flor, ele deve ser um beija-flor. Então, olha a interrogação dele. Por que será que tem essa interrogação aqui? Que está expressando um sentimento ali dele que o autor deixou para você, que é o leitor, para mim e para você, imaginar. O que será que ele pensou? Ele pode ter pensado, que flor deliciosa, será que tem mel ali? Que flor bonita, né? Então, essa exclamação é justamente para levar a pessoa que está lendo a pensar. Que sentimento será que o personagem aqui, no caso o passarinho, pensou ali quando ele viu aquela flor? Tá? Aqui na segunda tirinha, ele veio vindo em direção à flor. Aí a flor fez um balãozinho também com 3 exclamações, também para levar nós que somos leitores a pensar, o que será que a flor imaginou ali? O que será que ela pensou? Vamos imaginar? Okay? Aí ele veio, se aproximou da flor e encostou o bico dela, deu um beijo na flor e fez o barulho do beijo, smack, né? Que ele sentou, ele encostou o bico ali para sugar ali o néctar daquela flor, como se ele beijasse aquela flor. Aí ele sugou o néctar da flor, voou e foi embora. E olha a flor, como que ela ficou, olha o sentimento, o balãozinho representando o sentimento dela. Ela ficou com o coração partido. O que quer dizer isso? Ela ficou triste porque ele foi embora, né? Então, esse tipo de texto, né, que são essas tirinhas em quadrinhos, e com os balões sem o diálogo, somente com essas palavrinhas curtas, é chamado então de onomatopeias, ok? Então, vamos agora para a página 69, interpretação do texto. Esse aqui vocês vão fazer de homework, ok? E vão ler, vão observar o texto ali, vão lembrar o que a tia comentou aqui na aula e vão fazer, tá?
A primeira, qual é o título do texto que você leu? Então, é só olhar aqui, o título está escrito aqui. A 2, há apenas uma palavra nos quadrinhos. Que palavra que é essa? Observa aqui e copia a palavra aqui. O que ela significa? A tia já comentou também agora há pouco na explicação do texto, tá? Se esqueceu, volta um pouquinho o vídeo para prestar atenção. A C, você já viu palavras como essa? Cite 3 exemplos e seus significados. Alguém já viu esse tipo de palavrinha em algum outro tipo de texto? Por exemplo, em história de quadrinhos, alguém já viu essas palavrinhas? Quais são? Coloquem aí quais são essas palavrinhas e o que elas significam. O exercício número 3. O segundo e o terceiro balões da fala são compostos apenas de pontos de exclamação. Por que você acha que a história foi contada assim? Ah, a tia acabou de explicar, hein? Vamos ver quem prestou atenção para responder aí. Tá? Por que tem, então, os pontos de exclamação aí? Por que será que o autor deixou a história contada assim, com esses pontos de exclamação? E o 4, enquanto o balão do passarinho tem um ponto de exclamação, o da flor tem 3. Como você interpreta essa diferença? Por que será que o balão do passarinho tem apenas um e o da flor tem 3 pontos de exclamação? O que será? Vamos pensar um pouquinho. Está relacionada com os sentimentos, ok? Página 60, 69, homework, página 70. Continuando aqui. O balão final tem formato diferente e não contém palavra nem sinal de pontuação. Qual que é o balão final? É esse aqui. Ele não tem palavra e nenhum sinal de pontuação. Descreva e explique o formato. Então, vocês vão na letra A, descrever. Esse balão tem o formato do quê? O que isso significa? Tá? O que está dentro dele e o que significa? Ok? Saiba mais. Carlos. O artista Carlos, autor da HQ que você leu na página 68, nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 1943. Embora desenhe desde criança, só decidiu fazê-lo profissionalmente aos 24 anos. Além de ter livros de histórias em quadrinhos publicados, Carlos já ilustrou livros de outros autores. Então, ele já tem uma longa trajetória ali como ilustrador de livros. Além de escrever as suas próprias histórias, ele já usou a sua criatividade, a ilustração, os desenhos que ele faz para outros autores, em livros de outros autores. Tá? Pesquisando. Pesquise 3 artistas brasileiros que trabalham com quadrinhos e escreva brevemente sobre eles. Inclua o nome deles e de seus principais personagens, as principais características desses personagens, onde você viu os quadrinhos, entre outras informações. Então, essa atividade é no caderninho de casa. Vocês vão pedir para a mamãe e o papai ajudar vocês, pesquisar lá no Google. Digitem lá, artistas brasileiros que trabalham com quadrinhos. Aí vai aparecer lá. Aí vocês vão escolher, tá? 3 artistas e vão escrever sobre eles. Pouca coisa, não precisa ser muita coisa sobre eles. O nome, onde eles nasceram e que tipo de histórias eles fazem, se tiver alguma historinha famosa, se tiver algum bem famoso, que eu tenho certeza que vocês conhecem, ok? Aí escreve e coloca a obra, né? O livro, a historinha que ele escreveu, mais conhecida, ok? E a página 71, essa daqui. Atividades. Escreva palavras derivadas conforme o modelo. Então, nós temos aqui o modelo, ó. Terra, terreiro. Terreiro é uma palavra derivada de terra. Então, vocês vão fazer isso para as outras palavras. Alternativa A, vidro, vidraceiro, ok? Alegre, um derivado de alegre, por exemplo, alegria,
ok? E assim com cada uma das palavras. O 2, substitua o símbolo correspondente por G ou G. Então, nós temos aqui, esse é muito fácil. Nós temos a estrelinha, depois nós temos latina. Aqui vai G ou vai G? Ou G? G, né? G latina. Aí escreve a palavra embaixo. E assim vocês farão com todas as outras. O 3, separe as palavras em sílabas. Então, nós temos aí as palavrinhas, vocês só vão separar em sílabas, ok? Então, é isso. As aulinhas de hoje fica para casa, então. Página 69, interpretação do texto. Página 70 e 71 de homework para vocês, ok? Dúvidas, pede para a mamãe chamar a tia lá no WhatsApp, que a tia explica de novo, tira as dúvidas. E terminando, pedir para a mamãe fazer a gentileza de tirar a foto e mandar para a tia estar vendo, ok? Então é isso, meus amores. Beijinho, fiquem com Deus.